Então, boa tarde a todas, boa tarde a todos. O que a gente vai fazer hoje é adicionar um pouquinho de realismo na análise que a gente está fazendo de política pública. E a gente vai falar de escolha de instrumento de política pública com essa dosezinha de realismo a mais. O que eu quero dizer com isso? Quando nós caracterizamos o problema da poluição, nós falamos de 3 famílias de política pública, de 2 famílias, na verdade. Comando e controle e mecanismos de incentivo econômico. E, na verdade, a gente falou 2 mecanismos de incentivo econômico. Existem outros. Por exemplo, a professora Ana Nusdeu falou da responsabilidade criminal, né? Ou, responsabilidade por crimes ambientais. Esse, embora não pareça, é um mecanismo de incentivo econômico. Tá? O fato da gente chamar alguns mecanismos, algumas políticas públicas de mecanismos de incentivo econômico, não quer dizer que foram economistas que inventaram. Eles querem dizer que a maioria das políticas públicas, nem economistas podem até dar uma sugestão, mas elas são, na verdade, confeccionadas pela sociedade. O que a gente quer dizer com mecanismo econômico de proteção ambiental são mecanismos que impõem um custo na poluição, tá? Uma penalidade na poluição. E a responsabilidade legal por um dano ambiental é um mecanismo econômico de política pública, porque ele diz o seguinte: olha, aqui está a lei, faz o que você fizer. Se você causar algum tipo de impacto no meio ambiente ou na sociedade, no que for, você vai ser penalizado por isso. A pena vai ser essa daqui, tá? Vai ser uma multa e mais compensação pelos danos que você causou. Então, eu, como um poluidor, vou pensar o seguinte: ok, eu tenho um ganho esperado de poluir e eu tenho um dano esperado de poluir. Qual que é o dano esperado? Se acontecer alguma coisa, um acidente, por exemplo, eu vou ter que pagar essa conta. Então, eu coloco um preço esperado na poluição. E isso me dá um incentivo de ajustar a minha conduta hoje, investir mais em precaução, se as instituições forem fortes, né? Se de fato você for punido, a expectativa for essa. Então, eu vou ajustar a minha precaução hoje com algum tipo de tecnologia, por exemplo, para minimizar o meu custo esperado no futuro. Então, isso é um mecanismo de incentivo econômico, que provavelmente foi inventado por advogados, mas ele coloca um preço, talvez nem advogados, enfim, pela sociedade. E ele coloca um preço na poluição. Então, voltando, a gente falou de 2 famílias, família de comando e controle e de incentivos econômicos. Dentro dessas 2 famílias de incentivo econômico, nós falamos de 2 políticas. O imposto piguviano, o imposto sobre a poluição, também o subsídio, né, vai junto ali, e os títulos negociáveis. E os resultados são iguais. Eles vão induzir ao mesmo nível ótimo de poluição e eles vão induzir ao mesmo preço ótimo da poluição. No caso do imposto, se eu tenho informação perfeita, eu sei exatamente qual que é o imposto piguviano que eu tenho que colocar e eu vou... E aquele vai ser o preço de cada unidade de poluição. No caso dos títulos negociáveis, mais uma vez, se eu tiver a informação perfeita, eu vou saber exatamente a quantidade de títulos negociáveis que eu vou emitir e, na medida que o mercado operar, os poluidores comprando e vendendo títulos, eles vão induzir ao preço do título que é igual ao imposto piguviano por unidade. Então, a gente está exatamente no mesmo mundo, nesses 2 casos. Claro, a gente viu que no caso do imposto piguviano, a gente pode ter um benefício adicional comparado aos títulos negociáveis distribuídos de graça. Qual que é? O governo vai poder arrecadar recursos, vai ter uma arrecadação tributária aí, que ele poderia, em princípio, utilizar para reduzir outros impostos distorcionários. Se o ganho líquido
vai ser de bem-estar social, vai ser positivo ou negativo no final do dia, a gente não sabe, é uma questão empírica, porque a gente vai ter interação entre impostos aí. Agora, essa interação entre impostos vai acontecer mesmo se a gente não usar um imposto, mas usar o título negociável. Por quê? Ele vai colocar um preço na poluição do mesmo jeito, ele vai aumentar o custo do produto poluidor e isso vai interagir com outros impostos na economia. Mesma coisa para comando e controle. Então, tá bom. E aí, na aula passada, a gente introduziu um pouquinho mais de um olhar empírico, na medida que a gente olhou para alguns modelos que tentam estimar qual que é o custo do carbono, tá? Em particular, né? Desse poluente em particular. Na verdade, o carbono não é um poluente, ele não é tóxico, né? A gente, enfim, vive rodeado de carbono, a gente respira carbono. Mas ele na atmosfera, ele contribui para o aquecimento da Terra. Ele é um gás do efeito estufa, que é uma coisa boa, só que em quantidade muito alta ele pode trazer danos ambientais sérios, que aí ele deixa de ser uma coisa boa, essa concentração. E a gente olhou para aqueles modelos integrados, né, com um componente econômico e um componente climático, natural, que ajudam a gente a ter uma estimativa de qual que é o dano social, o custo social que o carbono causa. Ele aproxima daquela estimativa do dano marginal da poluição. Hoje a gente vai falar de outra coisa. Hoje a gente vai dizer o seguinte, tá legal, vamos adicionar uma dosezinha de realismo nessa história e vamos supor que o regulador, quem está querendo controlar a poluição, não conheça o benefício marginal da poluição para o poluidor. Que é a mesma coisa que dizer, o regulador não conhece o custo marginal da despoluição, tá? Para o poluidor. E aí, qual que é a melhor alternativa nesse caso? Existe alguma diferença entre o imposto e o título negociável? Lá naquele mundo ideal, lá para trás, não existia. Nesse mundo aqui vai existir. Tá? Então, a gente vai recomendar coisas diferentes em cenários diferentes. Então, é isso que a gente vai começar a fazer hoje. Agora. Então tá, essa parte aqui é baseada no livro do Charles Colstead, Environmental Economics, né, que eu já indiquei antes. E o que eu vou fazer aqui é uma exposição mais intuitiva, tá? Eu não vou fazer uma exposição mais rigorosa para a gente ter uma visão geral de qual que é a mensagem geral que a gente precisa aqui e como é que isso pode ser útil para a política pública. Então vamos lá. Vamos supor que a gente viva num mundo onde as características do poluidor são desconhecidas. Para simplificar a nossa vida, vamos supor que a gente tem um mundo com um poluidor apenas, tá bom? E o poluidor pode ter dois tipos possíveis. Por que a gente faz esses modelos ultra simples, né? Um poluidor apenas, ou às vezes o consumo que depende de dois bens? É porque, com frequência, porque a gente está tentando a forma mais simples de tentar entender um problema. É isso, tá? Está procurando a forma mais simples de entender o cerne de um problema. A realidade é muito mais complexa, a gente tem que prestar atenção para muitas coisas. Mas, às vezes, a teoria simplificada ajuda a gente a apontar numa certa direção. É isso que a gente está fazendo. Então, a gente está supondo aqui que exista um poluidor nessa sociedade, mas eu não sei exatamente o tipo do poluidor. Existem dois tipos possíveis. Um é um poluidor com custo marginal de abate muito alto, ou alto simplesmente, né? Custo marginal de redução da poluição ou do abate é a mesma coisa que o benefício marginal da poluição. E a gente vai supor que a probabilidade do custo marginal de abate desse poluidor ser alta é 0,5. Tá? 50% de chance. Vocês estão vendo aqui MC, que é o custo marginal do abate, né? Ou da despoluição.
Essa é a sigla em inglês, porque eu estou seguindo o COSTED aqui, para facilitar a leitura. E isso é a mesma coisa que o benefício marginal das emissões ou da poluição. No nosso curso, eu escrevi BM, de benefício marginal. O COSTED escreve Marginal Savings, ou economia marginal da poluição. O que é economia de poluir? É o custo de abate que eu estou evitando. Então, são nomes distintos para a mesma coisa. MS é a mesma coisa que o benefício marginal. E existe a probabilidade de 50% que o poluidor tem um custo marginal de abate baixo. Tá? Então, esse daqui beneficia mais da poluição, quando ele tem um custo de marginal de abate alto. Esse aqui beneficia menos da poluição, porque o custo dele de marginal de abate é relativamente baixo. O poluidor sabe o seu tipo. Tá? É o tipo alto, H aqui, do inglês high, né? Ou o tipo baixo, custo marginal de abate baixo, o L aqui de low, do inglês. Só que o regulador não tem essa informação. É como um empregador, por exemplo, no mercado de trabalho. Quando ele olha para o currículo de uma pessoa, ele tem algumas informações, né, sobre aquele candidato. E quando você pegar dois currículos idênticos, as pessoas estudaram o mesmo curso, na mesma faculdade, por exemplo, no papel essas pessoas são idênticas, mas eu sei que pode existir alguma diferença intrínseca ali dentro, alguma diferença que não está clara. Então, por exemplo, uma pessoa pode ser mais, ela tem a mesma, um dos mesmos sinais para o mercado, mas uma pessoa pode ser mais diligente com o trabalho, pode ser mais, enfim, criativa, o que for. Essa pessoa gera mais lucro para o empregador. O empregador estaria até disposto a pagar mais para essa pessoa. A outra pessoa menos produtiva vai gerar menos lucro, o empregador contrataria, mas com um salário mais baixo. Só que essa informação de quão produtivo o trabalhador é informação privada do candidato. O empregador não consegue identificar isso na hora da contratação. Só com... E às vezes por isso pede-se experiência no mercado para tentar... experiência profissional, né, para tentar mitigar essa assimetria de informação. Então, nesse mundo aqui, existem dois tipos de poluidores. O poluidor sabe as suas características, o poluidor sabe se ele é do tipo H ou do tipo L, custo de abate alto ou custo de abate baixo. Só que o regulador, o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, a EPA nos Estados Unidos, enfim, as agências estaduais, elas não sabem qual que é o custo de abate do poluidor. Isso acontece muito, eu acho que eu mencionei isso, isso aconteceu no mercado, por exemplo, automobilístico nos Estados Unidos. Os Estados Unidos impuseram um padrão de eficiência de energia. Eles falaram para os produtores de automóveis: vocês vão ter que melhorar a eficiência de energia do carro de vocês e o padrão vai ser esse, vocês têm que atingir essa meta num período X. E aí os produtores de automóveis disseram: não, isso vai ser muito caro para a gente, abaixa esse padrão aí ou dá mais tempo para a gente, senão a gente não vai conseguir. Foi uma discussão grande nos Estados Unidos e no final das contas as medidas foram implementadas e a indústria automobilística conseguiu se virar, sem acontecer aquele drama que ela disse que ia acontecer. Existiu algumas formas de se burlar a regra, mas, via de regra, ninguém quebrou como disse que ia quebrar. E essa é uma indústria muito forte, né? Porque se a indústria automobilística quebra, ou se uma única empresa quebra, isso pode ter um impacto enorme no emprego e na economia como um todo. Para quem quiser ler mais sobre isso, esses são os CAFE Standards. CAFE escrito como café, C-A-F-E. Standards de padrão. E o Brasil está passando por uma coisa similar.
o Brasil tem um programa de redução de emissões veiculares e essas emissões devem acontecer num certo período de tempo. E a indústria automobilística falou, olha, por conta da pandemia eu preciso de mais tempo, mas a ameaça intrínseca eu posso quebrar, né? Se eu tiver que fazer esse tipo de adaptação nos meus veículos num período curto. O regulador não sabe se isso é verdade ou não. O regulador sabe os incentivos que a indústria tem. A gente não sabe, nunca vai saber até passar o tempo, né? Mas, só para dar um detalhe, a justiça decidiu que não vai estender o prazo para as empresas automobilísticas brasileiras. Mas o fato é, no fundo, só as empresas sabem o tipo delas. Só elas sabem o custo marginal de abate delas. Ou sabe melhor do que o regulador. Então, a gente está nesse mundo. Tá? Dei 2 exemplos aqui que a gente está nesse mundo. Então, para ilustrar o que a gente está falando aqui, a linha positivamente inclinada é o dano marginal da poluição, né? As vítimas da poluição que estão por trás dessa linha positivamente inclinada. No eixo horizontal, como sempre, a gente tem emissões, poluição, e no eixo vertical a gente está medindo tudo em unidades monetárias por unidade de poluição. E a gente tem 2 tipos possíveis de poluidor. A gente tem o poluidor com custo marginal do abate alto, o benefício marginal da poluição alto, ou marginal savings da poluição alto, né? E se esse for o poluidor, se essa for a característica real do poluidor, o nível ótimo de poluição é EH estrela e o imposto ótimo é TH estrela. Tá? Mas se o poluidor for desse tipo aqui, ó, de um custo de abate relativamente baixo, ou benefício marginal da poluição mais baixo, o nível ótimo de poluição vai ser EL estrela e o imposto ótimo de poluição vai ser TL estrela. Tá? Por que eu estou chamando isso aqui de imposto, isso aqui de nível ótimo de poluição? Porque agora a gente está interessado em comparar 2 políticas públicas. A política do imposto piguviano e a política de título negociável. O que o título negociável faz, tipicamente? É o cap and trade, né? O cap é o quê? É o limite máximo de poluição que eu quero aceitar na sociedade. Então, eu emito esse tanto de títulos negociáveis de poluição e aí os poluidores compram e vendem. No final das contas, o preço vai ser igual ao TH estrela. Mas então é isso. Então, são 2 possibilidades. O poluidor ou é desse tipo, MSH, né? Ou desse tipo aqui, MSL. Não os dois, um dos dois. Mas eu, como regulador, não sei qual tipo que é o poluidor que sabe qual que é seu tipo. Então, minha pergunta é, se eu for usar o imposto, qual que é o valor do imposto que eu uso? TH ou TL? Se eu for emitir títulos negociáveis, quanto que eu emito? EH ou EL? Tá? Qual é o problema, então, do regulador? Como o regulador não observa o tipo do poluidor, e o regulador, como nesse exemplo aqui, sabe que existe uma probabilidade de 50% do poluidor ser do tipo alto e 50% de ser do tipo baixo, o problema do regulador é escolher uma política pública, por exemplo, o imposto T aqui, que minimize a perda de bem-estar esperada. Vamos ilustrar isso daqui. Olha lá. Se o tipo do poluidor for MSH, o imposto ótimo estaria aqui em cima, né? Na interseção aqui da linha pontilhada do MSH com dano marginal. Desculpa. Se o poluidor for do tipo L, o imposto ótimo estaria aqui embaixo.
Só que eu não sei se é o tipo L ou o tipo H, eu posso escolher alguma coisa mais ou menos no meio do caminho. Tá? Como nesse caso, a gente está supondo que a probabilidade de um ou outro acontecer é igual, é 50%, então eu vou escolher uma coisa bem no meio do caminho aqui. Se eu escolher um imposto aqui, ó, onde essa linha pontilhada horizontal está marcando, o que vai acontecer? Eu sei que eu estou errando, não é verdade? Por quê? Porque se o poluidor for do tipo H, então o imposto ótimo não seria essa linha horizontal aqui, seria mais alto, seria aqui em cima. Se eu estou errando, o que significa que existe uma perda de bem-estar social. Qual que é o tamanho da perda de bem-estar social? Olha lá, o nível ótimo de poluição é H estrela. Só que quando eu escolho esse imposto T' aqui, o nível de poluição efetiva vai se tornar E'H. Por que isso acontece? Porque o poluidor vai pensar, bom, enquanto o benefício de poluir estiver acima do custo, que é esse imposto aqui, eu vou continuar poluindo, eu vou parar aqui. Só que o nível ótimo de poluição é esse daqui, é H estrela. Então, para as unidades de poluição entre E estrela H e E' H, o que vai acontecer? O dano para a sociedade vai ser maior do que o benefício. Essa é a perda de bem-estar representada por essa área A aqui. Tá? Então, se eu escolher T', deixa eu só fazer uma coisinha aqui para ficar mais claro o que está acontecendo. Preparação de aula ao vivo. Pronto, melhor assim. Então, mais claro, né? Então, se eu escolher o T', mas o nível de poluição do poluidor for H, eu sei que eu vou estar errando e isso vai gerar um custo para a sociedade que é igual a essa área A. Agora, se eu escolher T' e o tipo do poluidor for L, né, o custo de abate, custo marginal de abate da poluição mais baixo, o que vai acontecer? Se eu escolher T', o poluidor vai poluir E'L. Enquanto o benefício marginal de poluir for maior do que o imposto, eu vou continuar poluindo até parar em E'L. Só que a gente sabe que o nível ótimo de poluição nesse caso seria E estrela L. Então eu tenho poluição de menos aqui. E isso vai gerar uma perda de bem-estar social. Por quê? Porque para as quantidades de poluição entre E'L e E estrela L, olha aqui, o benefício de poluir é maior do que o dano. Então, para a sociedade, né, se eu pudesse passar de E'L para E estrela L, eu iria ter esses benefícios líquidos todos para a sociedade aqui. Mas com o imposto T', isso vai desaparecer. A perda de bem-estar social vai ser essa área B aqui. Tá? Então, se eu escolher, eu sei que eu vou estar errando, porque eu não sei exatamente qual que é o tipo. E aí o que acontece é o seguinte, qual que vai ser minha perda esperada de escolher alguma coisa entre os dois impostos ótimos? Os dois impostos ótimos, mais uma vez, são esse daqui, né? O T estrela L e o T estrela H. A minha perda esperada vai ser A mais B dividido por 2. Né? É a média ponderada dessas perdas esperadas aqui, dessas perdas possíveis. Então, tem 50% de chance que a perda vai ser A e 50% de chance que a perda vai ser B. Em média, a perda vai ser A mais B dividido por 2. Se eu aumentar o imposto T' aqui, eu vou diminuir a área A, mas eu vou aumentar a área B. Se eu diminuir o imposto, eu vou diminuir a área B, mas vou aumentar a área A. Tá? E o problema do regulador é escolher um imposto T aqui que faz essa média ponderada aqui a menor possível. Média de perda social. Aí a gente poderia falar, né? Por que então não perguntar para o poluidor o seu tipo?
Foi aqueles exemplos que eu dei para vocês lá dos CAFE Standards da indústria automobilística nos Estados Unidos. O que acontece é o seguinte, se a política que eu escolher for um imposto, aí eu sei o que vai acontecer, né? O tipo H vai ter o incentivo de dizer, não, meu tipo é L. Eu me beneficio pouco da poluição. Por quê? Se ele disser que o benefício marginal da poluição for L ao invés de H, da verdade, olha o que vai acontecer com o imposto, ele vai cair para TL, estrela. E aí a poluição ótima, que seria EH estrela, vai virar o quê? Com TL estrela, o poluidor do tipo H vai poluir bem mais do que é socialmente ótimo. Mas para o poluidor é muito bom, né? Porque ele diminuiu aqui, ele conseguiu diminuir, se ele conseguir convencer o regulador que ele é do tipo L, ele vai diminuir o imposto sobre a poluição. Então ele tem um incentivo a mentir. Se ele for do tipo L, obviamente ele não tem nenhum incentivo a mentir, né? Ele vai dizer, eu sou do tipo L, porque se ele disser que é do tipo H, o imposto vai ser mais alto do que o imposto que ele vai conseguir, se ele, que ele vai induzir se ele falar a verdade. Então o que está acontecendo aqui? O tipo H tem um incentivo a mentir, se a política for imposto, e o tipo L não tem incentivo a mentir. Então, se eu perguntar para qualquer poluidor qual que é o seu tipo, ele vai dizer tipo L, mas eu não sei se é verdade ou não. Por outro lado, se a política que o regulador implementar for de títulos negociáveis, olha o que vai acontecer. Agora é o tipo L que vai ter o incentivo a mentir. Porque se o tipo L disser a verdade, o governo vai emitir esse número de títulos negociáveis aqui. Significa que o poluidor vai ter que cortar a poluição até a estrela L. Mas se ele mentir e disser que ele é o tipo H, o governo vai emitir bem mais títulos de emissão. Tá? Especialmente se esses títulos forem doados, ele vai conseguir... ele vai ter a obrigação de diminuir bem pouquinho a sua poluição com um custo bem baixo. Então, se a política for títulos negociáveis, o poluidor vai ter incentivo de ter mais títulos possíveis dados para ele, né? Se a política for essa, não for de leilão, mas for de doação, que é o que tipicamente acontece. E mesmo se for leilão, mais títulos no mercado vão reduzir o preço do título. Então, o tipo L vai ter um incentivo a mentir e dizer que é do tipo H. O tipo H não vai ter nenhum incentivo a mentir, na verdade, porque o tipo H vai dizer o seguinte, olha, se eu disser a verdade, o governo vai emitir estrela H. Se eu disser que eu sou do tipo L, o governo vai emitir estrela L, muito menos títulos. Olha o que vai acontecer. Se eu for do tipo H e disser a verdade, eu vou, na hora que eu for comprar o título, eu vou estar disposto a pagar TH estrela. Ou se tiver outros poluidores como eu, nesse mercado, todo mundo for do tipo H, na hora que a gente for transacionar os títulos, o preço do título vai ser TH estrela. Mas se eu disser que eu sou do tipo L, o governo vai emitir estrela L, e aí eu e meus amigos poluidores nesse mercado vamos competir por títulos, e a nossa disposição a pagar por um título vai estar cá em cima. A gente vai acabar elevando muito o preço do título. Errei de novo. Esbarrei aqui de novo. A gente vai levar muito o preço do título. Então, a gente elevando muito o preço do título, a poluição vai ser muito menor do que é socialmente ótimo, vai custar muito caro para a gente, eu vou ter que cortar a poluição numa quantidade muito maior. Então, não tem nenhum incentivo a mentir. Faz sentido? Faz sim, Chinelli. Legal. Outra Diga. coisa também, aí eu tô vendo também que eu acho que dá para pegar essa intuição e aplicar, no caso aqui, teoria dos jogos, né? Sim, sim, dá sim. Isso aqui, no fundo, é um jogo, tá? Entre o regulador e o regulado. Você pode modelar os problemas de informação assimétrica como um jogo, sim. Tá? Isso é bem desenvolvido, por exemplo, no livro do Mascoléu.
aquele que eu usei como base lá no comecinho, para a gente falar de caracterizar a poluição. É isso aí. Beleza. Então, o objetivo desse slide aqui é mostrar para a gente os incentivos que os poluidores têm dependendo de qual a política pública. Né? Se a gente tiver no papel do regulador, a gente tem que tentar antecipar o que vai acontecer. E cada política aqui vai gerar uma resposta diferente. Estou falando da política do imposto ou da política do título negociado. Qual política que se pode desenhar nesse caso, então? Uma coisa que a gente pode fazer é pensar numa recompensa com valor de R. Tá? Quais são as características? E essa recompensa é para quem falar a verdade. Então, se a minha política for do imposto, eu sei o quê? Quem tem um incentivo a mentir é o tipo H. Né? Ele tem um incentivo de dizer que é o tipo L para poder induzir o imposto mais baixo. Então, na política do imposto... eu pulei duas aqui. Na política do imposto, o que a gente vai querer fazer é o seguinte, a gente vai dar um incentivo para o poluidor falar a verdade. Como é que é esse incentivo? O regulador dá uma recompensa R reais para o tipo H se ele disser a verdade. Ou seja, se eu sou do tipo H e eu disser eu sou do tipo H, o regulador vai dar uma recompensa R reais. Se eu sou do tipo L, eu sei que eu não vou ter incentivo a mentir, eu simplesmente vou dizer eu sou do tipo L e não vai ter recompensa nenhuma. A recompensa vai só para o H, porque no caso do imposto só o tipo H tem incentivo de mentir. Quais são as características dessa recompensa? Ela tem que ser grande o suficiente para induzir o tipo H a falar a verdade. Ela tem que ser pequeno o suficiente para prevenir que o tipo L minta e diga que é o tipo H. Porque se eu der uma recompensa muito grande para o tipo H falar a verdade, o tipo L pode passar a achar que é uma boa ideia fazer isso. Tudo bem, o imposto vai ser mais alto, mas a recompensa é tão grande que eu agora passo a ter o incentivo a dizer que eu sou H. Eu não quero que isso aconteça. E a recompensa, ao mesmo tempo, tem que ser pequena o suficiente para minimizar o custo do regulador. Tá? Dar uma recompensa R tem um custo para a sociedade. Né? Isso vai ter que vir da arrecadação de impostos, por exemplo. Eu quero gastar o mínimo possível. Então, eu quero induzir o tipo H a falar a verdade, eu não quero induzir o tipo L a mentir, e eu quero que esse prêmio que eu estou dando para falar a verdade, ele não seja grande demais, ele seja o menor possível para induzir, para que essas coisas todas aconteçam. Um pouco mais formalmente, o que significa? O que significa dizer que a recompensa tem que ser grande o suficiente para que o tipo H diga a verdade, para que ele tenha um incentivo a dizer a verdade? É o seguinte, se o tipo H disser a verdade, o que vai acontecer? Ele vai ter um custo de abatimento da poluição, né? O custo total, que vai depender da quantidade que ele vai emitir no final do dia, mais o custo do imposto sobre a poluição, que é o imposto unitário, mais EH estrela. Tá? Mais uma vez, esse custo aqui é o custo de reduzir a poluição do nível máximo para o nível H estrela. E o restante que ele não conseguir reduzir, ele vai ter que pagar esse imposto aqui. Menos a recompensa que o governo está pagando para o tipo H. Eu quero que esse cenário aqui, onde o tipo H esteja dizendo a verdade, seja o custo para o tipo H seja menor do que o custo se ele mentir. Qual que vai ser o custo se ele mentir? Se ele mentir, dizer que é o tipo L, olha o que vai acontecer. Se ele mentir, dizer que ele é do tipo L, o imposto vai ser um T', tá? O imposto vai ser esse T estrela aqui. E a poluição dele vai ser o que eu estou chamando de E''H, que vai ser nesse nível aqui. Tá? Então, se o imposto for T estrela H, qual que vai ser o custo do poluidor? Vai ser essa área aqui debaixo do dano marginal, né, que foi a poluição toda que ele teve que reduzir e arcar com esse custo, mais TH estrela vezes EH estrela,
que é esse retângulo aqui, menos a recompensa que ele ganhou do governo. Se ele mentir e dizer que é do tipo L, o governo vai impor o imposto T estrela L. E aí isso vai induzir ele a poluir o que eu estou chamando de EH', ou E''H, para não ficar falando H' aqui a aula inteira. Né? A ideia era não dispersar vocês, eu acabei dispersando com H'. Vamos lá. Se ele disser que ele é o tipo L, o imposto vai ser TL estrela e ele vai acabar poluindo essa quantidade que eu não desenhei aqui, que é L'H. Aí o custo dele vai ser o quê? Vai ser o custo de abate, que é essa área daqui, mais o custo do imposto que ele vai pagar para o governo, e aí não vai ter nenhuma recompensa. Então é isso que eu estou dizendo desse lado direito aqui. Se ele mentir, o custo de pagamento de impostos vai ser esse daqui, essa última expressão, e o custo de abatimento vai ser esse daqui. Porque com esse imposto T estrela L, isso vai induzir a poluição L'H. Faz sentido? Ou seja, falar a verdade custa menos do que mentir nesse caso. Ficou claro aqui ou ficou confuso? Alguém quer que eu repita o argumento? Bom, com silêncio, eu vou indo para frente, então. A primeira condição, então, era que a recompensa seja grande o suficiente para induzir o tipo H a falar a verdade. Deixa eu ver aqui. Ah, legal, está claro. A segunda condição para a implementação dessa política de dar uma recompensa para falar a verdade é que a recompensa não seja grande demais, de modo a induzir o tipo L a falar mentira. Ou seja, se o tipo L falar a verdade, o imposto que eu vou, como regulador, colocar na poluição vai ser T estrela L. A quantidade, o pagamento por impostos que o tipo L vai fazer vai ser o imposto por unidade vezes o número de unidades emitidas. Isso vai induzir um certo custo de despoluição, né? Que é o custo de trazer a poluição do máximo para esse nível aqui. É a estrela L. Então, falar a verdade vai ter esse custo. Eu quero que esse custo de falar a verdade seja menor do que o custo de mentir. Se o poluidor for do tipo L, mas mentir e dizer que é do tipo H, o imposto vai ser, o imposto, né, estabelecido pelo regulador vai ser T estrela H. E isso vai induzir o tipo L a poluir L'H. Voltando aqui naquele gráfico. Se o poluidor for do tipo L e dizer que ele é o tipo H, disser que ele é do tipo H, o imposto vai ser esse T estrela H, e isso vai induzir essa quantidade de poluição no tipo L, que é igual a L'L. Tá? Daí que eu tirei o linha aqui. Então, se ele mentir, ele vai induzir esse imposto aqui com esse nível de poluição, ele vai ter esse custo de abate menos a recompensa que o governo vai dar, por ele ter dito que ele é do tipo H. Agora, olha o que acontece. Eu quero que essa recompensa seja tal que o custo de mentir seja maior do que o custo de falar a verdade. E, por fim, eu quero que essa recompensa R seja pequena o suficiente para minimizar os custos do regulador, os custos da sociedade. Aí a próxima pergunta. Esse nível de recompensa existe? Não existe nenhuma garantia que ele exista. Tá? Mas ele é uma política possível de se implementar. Tem um artigo, ele já está antigo já, mas ele mais ou menos vai nessa direção. Isso aqui tem tudo a ver com teoria dos contratos. Tá? Na teoria dos contratos, você quer induzir as pessoas uma das coisas que você quer fazer em teoria dos contratos é induzir as pessoas a revelarem o seu tipo. Se eu sou do tipo H ou do tipo L. E existe um artigo, eu posso tentar recuperá-lo, de uma agência de controle da qualidade de água da França. O que acontece? Aquela agência, por lei, ela não podia ter lucros.
Tá? Ela era uma agência governamental, ou regulada, enfim, ela tinha um teto lá do lucro regulado. E aí o que acontecia? Por conta disso, ela tinha um imposto sobre a poluição, mas ele era muito baixo, porque se ele passasse daquele imposto lá, a empresa ia começar a ter lucro, e por lei ela não podia. Então ela tinha aquele imposto bem baixo e aí ela oferecia um menu de contratos com recompensas distintas para tipos distintos. Essa foi uma saída que eles fizeram. Tá? Então a ideia aqui é essa ideia de explorar essa possibilidade quando ela for viável. Ela nem sempre vai ser viável. E lembra também que a gente está num mundo muito simples aqui, com só 2 tipos de poluidor. Se a gente tiver vários títulos, a gente vai começar a ter um menu mais complexo de contratos que a gente precisa fazer. Não só um único contrato, como nesse caso. Tá? Então não tem nenhuma garantia que essa recompensa R exista, que satisfaça esses 3 requisitos aqui. Então vamos lá. Continuando aqui com essa nossa procura aqui da melhor política possível. Quando os custos de despoluição são desconhecidos por regulador, o que é melhor fazer? Usar título negociável, a solução de COUS, ou usar imposto sobre a poluição, a solução de PIGU. Então vamos supor agora o seguinte, vamos supor que o regulador continua não sabendo qual que é o tipo do poluidor. Ele pode ser o tipo H, com custo marginal de poluição alto, ou do tipo L, com custo marginal de poluição, custo marginal de abate da poluição, de despoluição baixo. Uma coisa que a gente vai supor que o regulador sabe é qual que é o custo marginal do abate esperado. Tá? Eu não sei se é do tipo H ou não sei se é do tipo L, mas eu sei as probabilidades de cada tipo acontecer. Então eu sei qual que vai ser o benefício marginal médio da poluição ou o custo marginal médio do abate. Isso que eu estou chamando aqui de o benefício marginal médio. E aí, com esse conhecimento... e outra coisa, a gente vai supor que o regulador também conheça o dano marginal da poluição, que é um outro desafio. A gente não vai explorar isso muito aqui nesse curso, a gente falou um pouco disso no caso do carbono na aula passada, mas existe um ramo de economia do meio ambiente que se dedica a estimar esse benefício marginal da poluição. Tá? É a sequência desse curso aqui que eu não, enfim, no futuro eu vou oferecer. Então o que acontece? O regulador ele vai decidir sobre o imposto T' ou o número de títulos de poluição E'. Nota que eu estou usando estrela para o imposto ótimo e estrela para a quantidade ótima de poluição. Só que aqui eu sei que eu vou estar errando, porque eu estou olhando para a média. Se eu estou na média, eu não estou acertando ninguém. Né? Eu tenho 2 possibilidades, ou alto ou baixo. A média não existe, mas é a informação que eu tenho. E da média, o que eu vou induzir é um imposto T', que é diferente do ótimo T'. Em outras palavras, essa linha crescente aqui é o dano marginal da poluição, que o regulador conhece. Essa linha decrescente pontilhada, MSH, é o benefício marginal da poluição para o tipo H, ou custo marginal da despoluição para o tipo H. O regulador não consegue observar isso daqui, só o poluidor que sabe quem ele é. Essa linha pontilhada aqui mais baixa é o benefício marginal da poluição se o poluidor for do tipo L, ou custo marginal do abate, né, se for do tipo L. Mas, da mesma forma, o regulador não sabe verificar isso daqui. Só o poluidor sabe. Mas o regulador sabe que existe 50% de chance do poluidor ser desse tipo ou 50% de chance de ser desse outro tipo aqui. E aí ele calcula o benefício marginal da poluição esperado, que é essa linha sólida aqui decrescente. Tá legal? Então eu sei que eu vou errar, né? Porque eu vou usar isso aqui como minha referência, mas essa referência não existe. Ou é esse mundo, ou é esse mundo aqui. Tá legal. Então olha o que vai acontecer. Se eu utilizar um imposto sobre a poluição,
baseado na interseção entre o dano marginal e o benefício marginal esperado da poluição, eu vou ter certeza do custo da poluição. Então, o poluidor vai saber exatamente o quanto que ele ou ela vai pagar por cada unidade de poluição, mas eu vou ter incerteza na quantidade de poluição que vai acontecer no final do dia. Se eu escolher telinha e eu tiver o tipo H, a poluição vai ser L/H. Se eu escolher, se o tipo for o tipo L, a poluição vai ser L/L. Eu sei exatamente quanto é o custo, mas eu não sei a quantidade de poluição que vai acontecer no final do dia, se eu usar essa política. Por outro lado, se a minha política for de títulos negociáveis, eu vou emitir essa quantidade aqui de títulos, que eu vou tirar da interseção entre o dano marginal e o benefício marginal esperado da poluição. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter certeza sobre a poluição, a quantidade de poluição, mas eu vou ter incerteza com relação ao custo que isso vai causar para os poluidores. Tá? Então, se eu emitir E' de poluição e eu tiver um poluidor do tipo L, o preço da poluição vai ser T'L. Tá? Eles vão competir no mercado por títulos e o valor do título vai ser T'L. Ou, pensando em um único poluidor aqui, esse vai ser o custo de abate da última unidade de poluição. Mas se for do tipo H, o custo de abate da última poluição, da última unidade de poluição, vai ser T'H. Tá? Então, eu tenho certeza de poluição e incerteza de custo. Isso é muito importante, porque vamos pensar, por exemplo, no caso de aquecimento global. Se a gente usar a política de imposto, a gente vai ter que escolher algum imposto sobre a poluição. E a gente vai ter incerteza sobre a quantidade de poluição de carbono que vai ser emitida. Isso pode ser perigoso, né? Porque a gente pode, se a gente errar muito nesse valor aqui, a gente pode ter um nível de poluição muito alto, de emissão de carbono muito alto, e isso pode induzir, por exemplo, a mudanças irreversíveis no clima. Claro, o que a gente tem hoje, na maioria do mundo, é um T'L igual a 0, né? Que é pior ainda. Mas, enfim, se a gente usar o T'L, a gente vai ter incerteza aqui da quantidade de poluição que vai resultar. Por outro lado, se eu usar títulos negociáveis, ótimo, eu sei o quanto de emissão de carbono que eu vou ter na atmosfera. Mas sem essa informação do dano que isso vai causar para o poluidor, o que pode acontecer? Eu posso ter um custo da poluição muito alta para o poluidor, tá? Porque eles vão competir por títulos negociáveis e o preço do título vai ser muito alto, e isso pode gerar uma catástrofe econômica. Tá? Um encolhimento da economia além do que é socialmente ótimo. Mas, por outro lado, se eu emitir muitos títulos, o preço do título vai ser relativamente baixo e eu vou ter mais poluição do que é socialmente ótimo. A evidência que a gente tem hoje sugere que a gente use, que a Europa, por exemplo, usa títulos negociáveis e a quantidade de títulos é relativamente alta e, por isso, o preço do título é relativamente baixo. Então, tá bom, agora a gente entendeu que erros que a gente vai ter se a gente usar políticas distintas. Em termos de bem-estar social, como é que a gente calcula essas perdas desses erros que a gente vai cometer? Esse gráfico aqui ilustra o que acontece com o caso do imposto. Se eu escolher o imposto T'L sobre poluição, mais uma vez, vindo dessa interseção aqui, entre benefício da poluição esperada, benefício marginal da poluição esperado e dano marginal da poluição, olha o que vai acontecer. Com esse imposto aqui, se o poluidor for do tipo H, o poluidor vai emitir essa quantidade de poluição aqui. A gente caminha ao longo dessa linha horizontal até o benefício marginal da poluição. Essa linha horizontal é o custo marginal da poluição. E o poluidor vai emitir essa quantidade daqui. Só que essa quantidade emitida, representada por essa linha vertical aqui, pontilhada, é maior do que a que é socialmente ótima. Então, esse triângulo da direita aqui, ele me dá a perda de bem-estar social
se eu usar o imposto T' e o poluidor for do tipo MSH. Por outro lado, esse mesmo imposto, quando o poluidor for do tipo L e se deparar com esse imposto, o que vai acontecer? A quantidade de poluição vai ser representada por esse valor aqui. Ó. Se a gente descer essa linha pontilhada vertical aqui da esquerda, esse valor aqui vai ser a quantidade de poluição do poluidor do tipo L. Só que o que é socialmente ótimo é mais poluição. Tá? Então a gente vai ter uma perda de bem-estar igual a esse triângulo vermelho aqui da esquerda. Qual que vai ser a perda esperada? A perda esperada vai ser a média ponderada desses dois triângulos vermelhos. Se a probabilidade de ser tipo H ou tipo L for 50%, então vai ser a média simples entre esses dois. Se as probabilidades forem diferentes, vai ser uma média ponderada. Tá? Então, esses triângulos vermelhos representam a perda de bem-estar social se eu usar o imposto pigoviano com base no dano marginal esperado. Tá claro isso? Me dê algum sinal? Tá? Legal. Ótimo. Agora vamos olhar para o outro caso. Então, a gente olhou para o imposto, agora eu vou olhar para o caso do título negociável. Se eu não sei se o tipo é H ou L, como antes, né, mas eu souber qual que é o benefício marginal esperado da poluição, essa linha intermediária aqui, decrescente, eu vou olhar para a interseção dessa média que eu calculei com o dano marginal, que é essa linha positivamente inclinada, e eu vou emitir E' títulos negociáveis. Eu sei que eu estou errando, né? Porque se o poluidor for do tipo H, a quantidade ótima de títulos negociáveis seria aqui à direita do E'. E o que vai acontecer então é que se eu tiver o tipo H e emitir E', a quantidade de poluição vai ser menor do que socialmente ótima. E esse triângulo azul de cima é a perda de bem-estar social causada por essa poluição menor. Ou seja, nesse triângulo aqui de cima, o que acontece? Se eu conseguisse aumentar a poluição um pouco mais, olha o que aconteceu. O benefício que viria dela para a sociedade seria maior do que o dano. Então, eu deixo de ganhar esse benefício aqui, que é maior do que o dano, se eu parar no E' e não na quantidade ótima de poluição. Então, essa é a perda de bem-estar social se o poluidor for do tipo H. Se o poluidor for do tipo L, por outro lado, olha o que vai acontecer. Eu vou emitir muito título de poluição. Vou emitir título demais. Eu deveria ter emitido essa quantidade aqui. Né? Eu teria emitido essa quantidade se eu tivesse a informação perfeita. E aí o que vai acontecer é que para as unidades de poluição entre essa interseção aqui e a linha, o dano que a poluição traz para a sociedade é maior do que seu benefício. Então esse triângulo aqui azul inferior, ele é o dano, a perda de bem-estar social se o poluidor for do tipo L. Eu não sei qual que é o tipo, qual que vai ser o meu dano esperado, qual que vai ser a perda de bem-estar social esperada, vai ser a média desses dois triângulos aqui, ponderada pelas probabilidades de ocorrência do poluidor ser do tipo H ou do tipo L. Tá certo? Beleza. O que a gente acabou de ver? A gente acabou de ver que, com informação imperfeita, usando só a média do benefício esperado da poluição, ou do custo esperado de abate, usando só essa média, se eu tiver o imposto, eu vou gerar esse tipo de perda de bem-estar, isso vai gerar uma perda de bem-estar esperada, que é a média ponderada desses triângulos. Se eu usar títulos negociáveis, a perda de bem-estar vai ser a média ponderada entre esses triângulos azuis. Qual delas é maior? Essa é a pergunta que o regulador vai fazer, tá? Para poder escolher um instrumento de política pública. Essa foi uma questão que o economista Martin Weitzman, de Harvard, fez. Ele tem um paper muito importante em economia do meio ambiente, um paper que saiu na Econométrica nos anos 70, se não me engano, que chama Prices versus Quantities.
E ele estava fazendo essa pergunta, né? Qual instrumento de política pública é mais interessante aqui? Um instrumento de preço da poluição, que é o imposto, né, nesse contexto, ou um instrumento de quantidade da poluição, que nesse contexto é título negociável? E a resposta que ele encontrou, é um paper teórico, mas a resposta que ele encontrou, adivinha qual que é? Depende. Como tanta coisa em economia. Então vamos lá. Depende do quê? Depende da elasticidade das curvas relevantes para a gente aqui. Por exemplo, olha aqui. Se o benefício marginal da poluição for relativamente inelástico, né? Nesse caso aqui, a curva é mais íngreme, né? Tem que tomar cuidado com isso, né? Porque elasticidade é diferente de inclinação. Mas, então, o que acontece? Se eu tiver um benefício marginal da poluição mais inelástico, tá? Que é representado por essas curvas aqui relativamente íngremes, quando eu escolho o imposto, a média, o dano esperado social vai ser a média desses triângulos vermelhos. Quando eu escolho o título negociável, a média, o dano esperado vai ser a média desses triângulos azuis. Então, nesse caso, quando o benefício marginal da poluição for relativamente inelástico, é uma melhor pedida utilizar o imposto. Tá? Vamos pensar nisso, né? O que significa uma curva inelástica? Vamos pensar na curva de demanda, né? Ela é inelástica quando uma variação de preço induziu uma variação relativamente pequena de quantidade. O inverso disso é o quê? A elasticidade inversa é o quê? Quando eu tiver uma variação de quantidade relativamente pequena, eu vou ter uma variação de preço grande. Então, olha o que está acontecendo aqui. Quando eu imponho um imposto, eu estou impondo, médio aqui, telinha, eu estou impondo uma variação de preço, né, entre o preço ideal e o preço efetivo. O imposto ideal, o imposto efetivo. No caso do imposto ideal para o tipo H, seria aqui em cima. No caso do imposto do tipo L, ele seria aqui em cima. Então, quando eu escolho telinha, eu estou impondo uma variação no preço, de ter a estrela H para telinha ou de ter L estrela para telinha. Só que como o benefício marginal é relativamente inelástico, essa variação aqui vai gerar uma variação de quantidade relativamente pequena, tá? Com relação ao que seria socialmente ótimo. Aqui, no caso do tipo H, ou aqui no caso do tipo L. Então, esses triângulos aqui vão ser relativamente pequenos, porque o desvio do equilíbrio do ótimo vai ser relativamente pequeno. Ou seja, a quantidade de poluição é relativamente insensível às variações no imposto. Beleza, se eu escolher o imposto, o erro vai ser relativo. Eu vou errar, mas esse erro vai gerar um dano relativamente pequeno. Agora, no caso da quantidade, eu vou ter variações da quantidade em relação ao ótimo. Se a curva é inelástica, o inverso dessa elasticidade vai ser grande, não é verdade? A curva ser inelástica aqui do MS significa que eu tenho um valor pequeno da elasticidade, e isso que está me dando esses triângulos vermelhos relativamente pequenos, quando eu vario preços aqui, né, impostos. Mas quando eu estou falando de quantidade de poluição emitida, eu vou ter uma elasticidade inversa que vai ser grande, né? Então, o erro que eu estou cometendo na quantidade aqui, ó, com relação ao tipo L ou tipo H, vai induzir uma variação grande nos impostos. Desculpa, não imposto, no preço do título. E isso vai gerar esses triângulos azuis grandes. Então, nesse caso em particular, onde o benefício marginal da poluição é relativamente inelástico, a recomendação é o imposto é a melhor saída. Tá? Ele vai gerar uma perda esperada de bem-estar social menor, comparado a título negociável. E aí vem outra conclusão óbvia, né? Se eu tiver o cenário oposto, se o benefício marginal da poluição for relativamente elástico, o que vai acontecer é que os títulos negociáveis
vão gerar uma perda de benefício social relativamente pequena, que são esses triângulos azuis, ao passo que os impostos, ou preço, né, a política de preço, a política de imposto pigouviano, vai gerar perdas esperadas relativamente grandes, que é essa média ponderada desses triângulos vermelhos. Então, nesse caso, o título de poluição, a política de títulos negociáveis, vai gerar uma perda de bem-estar social menor. Tá? Esse é o fim da história? Esse não é o fim da história. Por quê? Porque esse tempo todo eu estava olhando para a elasticidade só do benefício marginal da poluição. Eu também tenho que me preocupar com a elasticidade do dano marginal da poluição. Então, olha o que acontece. Se o dano marginal da poluição for relativamente inelástico, o imposto vai gerar mais perdas do que os títulos negociáveis. Então, nesse caso, com dano marginal relativamente inelástico, a melhor pedida é títulos negociáveis. Mas, se o dano marginal da poluição for relativamente elástico, aí inverte. A melhor política é de imposto sobre a poluição, a política de preço. Só para a gente entender, né, o que significa um dano marginal mais inelástico? Ele significa que se a poluição subir um pouquinho, o dano da poluição vai subir muito rapidamente. Esse é o caso, por exemplo, de um ecossistema muito frágil. Em um ecossistema mais frágil, se eu aumentar um pouquinho a poluição, eu posso chegar num colapso. O dano marginal aumenta muito rapidamente, proporcionalmente, né, à poluição. O outro polo aqui é o caso de dano marginal elástico, ou seja, à medida que eu vou aumentando a poluição, o dano que esse aumento da poluição causa, ele aumenta de forma relativamente pequena, tá? Em termos proporcionais, dado um aumento percentual da poluição. Qual que é o resultado, então, final da contribuição do Martin Weitzman? Martin Weitzman, infelizmente, morreu ano passado. Ano passado, a economia teve duas perdas importantes. O Martin Weitzman e o Alan Kruger. Alan Kruger é um economista muito importante de Princeton. Ele fazia muita coisa relacionada à economia do trabalho e várias coisas, e ele tem uma contribuição muito importante também para a economia do meio ambiente, que é a ligação entre crescimento econômico e meio ambiente. Infelizmente, ambos nos deixaram no passado. Então, qual foi a relação, qual foi a contribuição aqui, então, do Martin Weitzman, nesse artigo dele, Preço sobre Quantidade? Ele diz o seguinte: com custos de controle da poluição desconhecidos, a política ótima, né? Qual política que eu vou escolher, imposto, no caso que ele chamou de preço, ou título negociável, que no contexto dele ele chamou de quantidade, ela vai depender da elasticidade do benefício marginal da poluição relativa à elasticidade do dano marginal da poluição. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é, vamos então procurar informação sobre esses benefícios marginais e danos marginais da poluição. Esse tipo de informação pode nos ajudar no desenho de políticas públicas. Tá bom? Essa foi uma mensagem importante. Como é que isso se aplica no caso, por exemplo, do aquecimento global? Tem uma linha de pesquisadores que sugerem que o dano marginal da poluição seja relativamente elástico. Tá? E a ideia é o seguinte: à medida que a gente vai aumentando a poluição, o impacto disso no clima é relativamente cresce relativamente e na sociedade, na verdade, não no clima, na sociedade, cresce a uma taxa relativamente baixa, tá? E então alguns exemplos aqui, o próprio Kolstad no artigo, no Pizer, e Goldner e Pizer também faz uma revisão da bibliografia, eu posso mandar esse artigo para vocês. Então, eles sugerem que o dano marginal seja relativamente elástico. Nesse caso, a recomendação é imposto sobre a poluição.
O que vai acontecer? Mais uma vez, o imposto sobre a poluição vai dar certeza para a gente de preço, mas incerteza de quantidade de poluição. Mas como esse dano marginal aqui cresce relativamente devagar com o dano com maior quantidade de poluição, então errar no imposto vai gerar uma perda do bem-estar social menor. Por outro lado, outros economistas eles focam na possibilidade de eventos catastróficos, né? Ou seja, você pode ter um dano marginal que é relativamente elástico até agora, mas pode ser que se a gente passar um pouco mais da poluição, a gente tem um crescimento explosivo do dano marginal, que seria, por exemplo, uma mudança irreversível do clima, um colapso de ecossistemas, aquela coisa toda. Nesse caso, a recomendação desses economistas é de se usar títulos de poluição, porque aí a gente vai ter certeza da quantidade de poluição, mas a gente vai ter incerteza de qual vai ser o preço do título no final do dia. Desculpa. Isso motivou uma discussão mais recente que veio com o relatório de Stern. O relatório de Stern, ele olha para esse segundo ponto aqui e diz o seguinte: existe uma possibilidade de eventos catastróficos e a gente nem sabe como dar a probabilidade para isso. Então, a gente precisa ser mais agressivo agora para controlar a poluição, dedicando uma porcentagem maior do PIB, agora. Tá? A base desse argumento é a possibilidade de um dano marginal que cresce de forma muito rápida. Já o Mendelssohn e o Nordhaus, ambos de Yale, eles falam o seguinte: não, peraí, nós temos, é mais prudente a gente discriminar contra gerações futuras e gastar menos agora com redução de gás do efeito estufa. Por que é mais prudente fazer isso? Porque as gerações futuras vão ser mais ricas então elas vão poder dedicar mais recursos para a proteção do clima, né, para evitar a mudança climática, e elas também vão ter mais informação. Então, se a gente gastar mais agora, a gente vai estar discriminando contra a geração presente e a gente tem grandes necessidades. Quem está do lado certo é difícil. Ambos têm argumentos muito fortes, né, e muito bons. O Stern, acho que ele está usando mais um estilo precaucionário. Como a gente pode ter alguma coisa muito extrema que a gente não conhece, é melhor fazer mais agora. Agora, ambos concordam na mesma coisa, né? Tanto o Nordhaus e o Mendelssohn de um lado e o Stern do outro lado. Todos concordam que a gente está fazendo muito pouco hoje. A gente teria que estar fazendo mais. Mas a discordância, pelo menos na época do debate, eu não sei qual que é a posição atualizada deles, esse debate surgiu na época do report do Stern, do relatório do Stern. Pelo menos nessa época do debate, do relatório, esse era o debate. E isso aparece numa revista que eu vou dar o nome para vocês daqui a pouco. Ela chama, eu vou escrever, ela chama Review of Environmental Economics and Policy. Essa revista é muito interessante, porque ela pega conhecimento da fronteira e traduz numa linguagem focada em política pública, que não é uma linguagem técnica. É uma revista que é publicada tanto pela Associação Europeia quanto pela Associação Americana de Economistas do Meio Ambiente. Ela chama REEP, R-E-E-P, Review of Environmental Economics and Policy. Tá? Tem um comentário aqui, deixa eu ver. Como que se escreve o sobrenome dele aqui? W-E-I-T-Z-M-A-N. Eu não sei se são um ou dois L's, mas enfim, ele era professor de Harvard, tá? Martin Weitzman. Tá legal. Deixa eu ver como é que tá nosso tempo aqui. Bom, a gente tem bastante tempo. Perguntas até aqui? Não? Então vamos seguir. Peraí. Então tá, a gente falou de
de um mecanismo versus outro mecanismo, né? E a resposta do Martin Weitzman, né, depende de como é que o dano marginal da poluição e o benefício marginal da poluição se comportam relativo ao outro, tá? A diferentes quantidades de poluição. Quais são as elasticidades desses dois? As elasticidades relativas. E a gente colocou, então, um mecanismo versus o outro. A gente pode pensar, e a profissão pensou também, na possibilidade de combinar esses mecanismos. Será que a gente pode ter algum ganho de combinar esses mecanismos? Então, vamos lá. Essa é a chamada política híbrida de controle da poluição. E vamos fazer a mesma suposição de antes, que o dano marginal seja desconhecido para o regulador. Obviamente, ele não é desconhecido para o poluidor. E aí o regulador faz o seguinte: o regulador vai emitir uma quantidade E' de títulos negociáveis, tá? E de onde é que vai vir essa quantidade? Da interseção entre dano marginal da poluição e o benefício marginal esperado da poluição. E aí o regulador vai fazer o seguinte: eu vou emitir E'. Se a poluição ficar acima de E', o poluidor pode pagar o imposto T' por uma unidade adicional de emissões. Se a poluição ficar abaixo de E', o poluidor vai receber um subsídio S' por unidade abatida de poluição. Vamos lá, esse gráfico aqui vai ilustrar o que vai acontecer. Então, o regulador, ele pega o benefício marginal esperado da poluição e da interseção entre benefício marginal esperado e o dano marginal da poluição, o poluidor vai emitir E' títulos negociáveis, tá bom? E ele vai dizer o seguinte: se você quiser poluir mais, você pode comprar títulos negociáveis ao preço T', ou seja, ele vai usar um imposto para poluição entre E' e H'. Entre E' e E'', tá? Se você quiser poluir menos do que E', eu vou te dar um subsídio igual a S'. De onde é que veio o T' e S'? Da interseção entre benefício marginal da poluição do tipo H e dano marginal, e o S' da interseção entre benefício marginal da poluição do tipo L e dano marginal. Tá? Olha o que vai acontecer. Se o poluidor for do tipo H e o governo emitir E' títulos negociáveis, qual que vai ser o preço do título no mercado? Ele vai bater cá em cima. Isso aqui é o custo de abater a última unidade de poluição, que é o mesmo que o poluidor estaria disposto a pagar por mais um título negociável. Mas o governo está falando, tudo bem, se você quiser poluir mais do que isso, você não precisa ir lá no mercado e pagar esse preço aqui, você pode poluir a um preço T', a um imposto de poluição entre essas unidades, E' e E'H. O que o poluidor do tipo H vai ter o incentivo de fazer? Bom negócio, né? Eu vou continuar poluindo aqui até esse ponto. Ou seja, com essa política aqui, se o poluidor for do tipo H, eu vou acabar induzindo o poluidor do tipo H poluindo a quantidade ótima. Agora, se o poluidor for do tipo L, vai acontecer o seguinte: com E' títulos negociáveis, qual que é o preço de um título? É a mesma coisa que o benefício marginal da poluição. Benefício ou o custo marginal da despoluição. Ou seja, custa isso daqui para eliminar aquela última unidade de poluição. Só que o governo está me oferecendo um subsídio S' para eliminar aquela última unidade. Opa, bom negócio. Eu elimino essa unidade e ganho esse subsídio aqui. Vai me custar esse tanto e eu vou ganhar uma quantidade maior. Então, enquanto o benefício de despoluir, que é o subsídio que o governo me dá, for maior do que o custo de despoluir, eu vou continuar cortando a poluição até chegar no nível E''. Olha que interessante, essa política também induziu o poluidor poluir no nível ótimo se ele for do tipo L.
Tá? Então, esse mecanismo híbrido aqui, ele induziu a gente para a poluição ótima. Tá? Ótimo, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Só que a gente tem que ver o que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo teoria, de uma forma bastante simples. Isso está só apontando a direção. Não é difícil ver que quando eu tiver vários tipos de poluição, de poluidor, tá? Pode ter um mais alto aqui, MSHH, e um mais baixo, MSLL aqui, e olhar para a média, eu não vou conseguir acertar tão precisamente como eu acertei nesse caso aqui. Se eu tiver só mais um imposto e um subsídio, eu ainda vou ter algumas perdas de bem-estar social, embora eu consiga minimizá-las com esse tipo de esquema. Eu poderia fazer um esquema super complexo, né, com vários impostos e vários subsídios se eu tivesse vários tipos. O problema é que políticas públicas e mercados tendem a funcionar melhor quando eles são relativamente simples. Então, a gente tem que fazer esse peso de custo e benefício também no que diz respeito à efetividade da política pública. Tá? Mas isso abriu para a gente uma possibilidade interessante de combinar esses mecanismos. E isso é proposto por alguns economistas no desenho de política pública de controle de carbono. Algumas pessoas dizem o seguinte: vamos emitir títulos negociáveis, porque a gente tem mais certeza da quantidade de poluição, só que eu sei que eu vou introduzir uma incerteza no custo social. Se eu errar e tiver muito pouco título de poluição, eu garanto que eu vendo quantos títulos forem necessários a um preço teto aqui. A ideia aqui é, eu sei que eu posso estar emitindo o título de menos, então eu vou tentar mitigar o dano econômico, não deixando o título passar de um certo teto. Se ele passar de um certo teto, eu garanto que eu vendo quantos títulos forem necessários por esse teto daqui. Tá? Essa proposta aqui já foi bastante ventilada. Uma pessoa que escreveu um pouco sobre isso foi o Robert Stevens, que é um economista de Harvard também. Tá? É um economista que eu recomendo muito. Se vocês procurarem as coisas que ele escreve ou forem na página dele, porque ele escreve muito bem, de forma muito clara, muito transparente. Vocês já viram um texto dele junto com o Revis, né? O mesmo Robert Stevens. Legal. Agora, se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou passar para o próximo tópico. Alguma pergunta aqui? Não? Podemos seguir? Então vamos lá. O próximo tópico é o seguinte. Eu, como regulador, vou fazer a seguinte pergunta. Tá, eu sei que eu sei da minha ignorância. Eu sei que a informação sobre o custo de despoluição, do tipo do poluidor, é privada do poluidor. Eu não sei essa informação. Existe alguma forma de eu fazer com que o poluidor revele o seu tipo? Tá? Existe alguma forma de eu desenhar alguma política pública que induza o poluidor a dizer se ele é do tipo H ou do tipo L? Então vamos lá. Vamos só revisar aqui os incentivos que os poluidores têm. Se eu tiver um imposto sobre a poluição, a palavra incentivo está ficando sempre errada aqui porque o autocorretor coloca em inglês. Mas vamos lá. Se eu tiver um imposto sobre a poluição, o poluidor tem um incentivo de declarar um benefício marginal mais baixo para induzir o regulador a impor um imposto mais baixo. Ou seja, eu estou usando uma notação um pouquinho diferente. Esse aqui é o dano marginal da poluição, como antes. Esse aqui é o benefício marginal da poluição, marginal savings, né? Economia marginal da poluição, que é o mesmo que o custo marginal do abate. E esse T aqui, ó, significa real, verdadeiro, de true, em inglês. O R significa reportado, relatado, né? Reported, relatado. Então, olha o que acontece. Se a minha política for política de imposto,
o poluidor vai ter o incentivo de dizer que o benefício dele da poluição, o benefício marginal, é menor do que o real. Ou seja, o relatado é menor do que o real. Por quê? Porque se eu disser isso, se eu mentir, eu vou ter um imposto mais baixo. Por outro lado, se a política for de títulos negociáveis, a gente sabe que o poluidor tem o incentivo de relatar um benefício da poluição maior, ou um custo marginal de abate da poluição maior. Por que isso? Porque fazendo isso, ele vai conseguir induzir o regulador, se ele for bem sucedido, né, a emitir mais títulos de poluição. É a linha mais do que a estrela. Tá? Então, esses são os incentivos que o poluidor tem. Mais uma vez, eu estou querendo que ele revele o seu tipo. Se eu simplesmente anunciar a política, eu sei que ele tem um incentivo a mentir numa direção ou numa outra. Agora, vamos supor o seguinte. Vamos supor que existam muitos poluidores. Todos eles são idênticos, tá bom? E eles operam em um mercado competitivo de títulos, caso esse mercado exista. Tá? Se existir um mercado de títulos negociáveis, esses muitos poluidores idênticos eles vão competir por títulos no mercado competitivo. Ninguém tem poder aqui de monopólio, por exemplo. E aí a gente vai desenhar a seguinte política pública para induzir os poluidores a revelarem os seus tipos, ou seus benefícios marginais da poluição verdadeiros. E a política vai ser a seguinte. Eu chego para a firma e pergunto para ela qual que é o benefício marginal dela da poluição, ou qual que é o custo marginal do abate. Aí o regulador vai e calcula o custo marginal do abate agregado, benefício marginal das emissões agregado. E aí, com base nisso, o regulador faz o seguinte, eu vou igualar o que eles me contaram, o benefício marginal da poluição deles, com o dano marginal da poluição e vou leiloar L' títulos consistentes com essa igualdade aqui. Tá? Ao mesmo tempo, o regulador vai anunciar um subsídio S' para cada unidade adicional de poluição abatida, que também é consistente com essa igualdade aqui, entre o benefício marginal relatado e o dano marginal da poluição. O gráfico é esse daqui. Eu perguntei para os poluidores me dizerem que tipo que eles são. Cada um deles me falou, eu sou assim. Esse que é meu benefício marginal da poluição. Eu agreguei esses benefícios marginais da poluição e calculei esse benefício marginal aqui relatado, tá? Para todos os poluidores. Eu contrastei esse benefício marginal relatado com o dano marginal da poluição. E aí o que aconteceu? Eu anunciei a seguinte política. Eu vou emitir L' títulos de poluição e eu vou implementar um imposto S'. Desculpa, um subsídio S' para despoluição. Se alguém quiser poluir menos. Olha o que vai acontecer. Primeira pergunta. Se o poluidor tiver um benefício marginal da poluição alto, ele vai ter o incentivo de mentir e relatar um benefício marginal da poluição mais baixa? Com imposto a gente sabe que vai, mas com essa política, o que vai acontecer? Vamos lá. Se o benefício marginal real do poluidor é MSH, mas ele mentir e dizer que MSR, esse é o relatado, né, os vários poluidores, a minha política vai ser essa. Eu vou emitir L' títulos negociáveis e eu vou impor um subsídio S' se alguém quiser cortar mais a poluição. Olha o que vai acontecer. Se L' títulos negociáveis forem emitidos, qual que vai ser o preço de um título negociável no final do dia? Bom, todo mundo é idêntico e tem muitos poluidores, eles vão competir por essa quantidade de título aqui e eles vão acabar pagando o valor que cada título tem para eles no fim do dia, que vai ser o custo marginal da poluição, o custo de eliminar aquela última unidade de poluição. E esse custo vai estar bem aqui.
Ou seja, o preço de um título negociável vai ser PH. Mas se eles tivessem falado a verdade, o governo teria emitido EH estrela e o preço seria PH estrela. Então, se eles mentirem nesse caso, eles vão acabar se prejudicando. Eles vão acabar poluindo menos e pagando mais por uma unidade de poluição do que se eles tivessem dito a verdade. O governo teria emitido mais títulos e o preço do título seria PH estrela. Então, se o poluidor tiver um benefício marginal da poluição alto, ele não tem o incentivo de dizer que ele é mais baixo com essa política aqui. Tá? Esses pontos aqui resumem o que eu falei. L estrela título são leiloados, o preço do título vai bater lá em cima em PH. Tá? E nesse caso aqui a gente está leiloando os títulos. Né? Então o preço do título vai bater lá em cima no mercado, em PH. E como isso está acima do subsídio, ninguém vai ter nenhum incentivo de despoluir, porque o custo de despoluir vai ser maior do que o subsídio. E se os poluidores tivessem dito a verdade, eles teriam induzido a um preço, a mais títulos no mercado e o preço no leilão seria mais baixo. Tá? Então não vale a pena mentir aqui. E para o tipo L, vale a pena mentir? Então vamos lá. O tipo L, se ele mentir e dizer que ele tem um benefício marginal da poluição mais alto do que a verdade, o governo, mais uma vez, vai emitir L estrela títulos negociáveis e anunciar um subsídio que é igual a S estrela. Tá? Então, o que vai acontecer? Olha aqui. L estrela títulos negociáveis foram emitidos. Tá? Quando o governo leiloar esses títulos, o preço do título vai ficar cá embaixo, PL. Que maravilha, né? Agora, olha aqui o que está acontecendo. O preço do título ficou cá embaixo e o governo está oferecendo um subsídio cá em cima para despoluição. Muito bom, né? Porque eu posso vender um título, ou eu posso, na verdade, comprar um título no mercado a esse preço, cortar a minha poluição e ganhar um subsídio mais alto do que o custo de despoluição. Ótimo, né? Agora, o que acontece é o seguinte, todo mundo vai querer fazer a mesma coisa. Vai ter uma corrida por títulos negociáveis, porque todo mundo vai ver essa oportunidade. Nossa, o preço do título está cá embaixo, eu vou comprar um título, despoluir, ganhar um subsídio cá em cima. Todo mundo vai pensar da mesma forma. Aí o que eles vão fazer? Eles vão competir pelo título e o preço do título, no final das contas, vai bater no S estrela. Por quê? Qual que é a disposição a pagar por um título aqui? A disposição a pagar por um título, o máximo que eles estão dispostos a pagar por um título é o S estrela, que é o que o governo vai pagar para eles se eles despoluírem. Como todo mundo está pensando da mesma forma e competindo por um título, e o mercado é competitivo, o preço do título vai acabar batendo lá em cima no S estrela. Só que se eles tivessem declarado a verdade, o preço da poluição teria sido PL estrela, mais baixo. Né? Então, o que está acontecendo aqui? Todo o ganho potencial que eles poderiam ter vendendo título, comprando título, abatendo e ganhando subsídio, vai virar pó porque vai se esvair, porque todo mundo vai competir pelo título e vai acabar elevando o preço do título lá para o S estrela, não vai ter nenhum ganho aqui. Tá? Então, no final das contas, o poluidor do tipo L também não vai ter o incentivo de mentir. Tá? Então, essa é uma política que ela induz o poluidor a revelar o tipo dela. Ela combina títulos negociáveis com subsídio para despoluição. Mais uma vez, a gente está falando de um cenário onde eu não conheço o tipo exatamente, mas eu conheço o restante aqui da curva de benefício marginal, dependendo de como ele declarar qual que é o tipo dele. Se ele me declarar o tipo, eu conheço a curva de benefício marginal da poluição. Isso que eu estou querendo dizer. E eu também tenho conhecimento sobre o dano marginal da poluição, que é uma coisa não trivial. E com frequência a gente precisa tentar fazer um esforço para estimar aqui se a gente quiser seguir esse caminho. Né? Agora, existem técnicas para se tentar estimar isso aqui, o dano marginal da poluição.
Mas o que isso dá para a gente, o insight que isso dá para a gente, é que nós podemos pensar em algum mecanismo de desenho de política pública que caminhe na direção de induzir o poluidor a declarar a realidade. Essas políticas públicas, com muita frequência, elas dão incentivos contraditórios. Por exemplo, como eu declarar o nível de produtividade da minha terra, por exemplo. Aí, com base nisso, eu vou ter um imposto que vai ser colocado sobre a terra. Tá? Bom, se a produtividade da minha terra induzir o imposto, eu tenho incentivo a dizer que a produtividade da minha terra é bem baixa, porque o imposto vai ser mais baixo. Mas, ao mesmo tempo, o governo pode falar o seguinte: se a sua produtividade for baixa, eu posso desapropriar a sua terra e eu vou pagar o preço que você falou, que é o preço da sua produtividade. Então, eu tenho um incentivo contraditório aqui. Por um lado, se eu disser que a produtividade é muito baixa, eu induzo o imposto. Mas se eu for desapropriado, eu vou pago um preço menor do que o valor da terra. Essas políticas, em geral, elas têm muito esse espírito aqui. Uma pergunta aqui. A pergunta do Matheus. Essa abordagem de fazer o produtor revelar o seu tipo é baseada em desenho de mecanismos? Isso é desenho de mecanismo. Tá? Eu estou focando na forma bem intuitiva aqui para a gente ver uma aplicação no caso de economia do meio ambiente e política pública. Mas é exatamente isso, Matheus. A gente está falando de desenho de mecanismo aqui. Professor, uma dúvida. A gente consegue fazer com que essa informação flua para os declarantes que vão reportar esse dano? Porque se eles não souberem que vai ter esse impacto lá na frente, pode ser que eles continuem mentindo, né? Como que faz? Peraí, não entendi sua pergunta. Fala de novo, acho que falhou um pouquinho. Tá me ouvindo? Agora estou ouvindo. Certo. Não, porque se os declarantes não souberem desse impacto, né? Se eles mentirem que pode gerar essas distorções, eles vão continuar passando uma informação inverídica, talvez, né? E aí eu queria entender um pouquinho do mecanismo para não ter essa falha de informação, né? Bom ponto. Você está trazendo duas coisas importantes aqui. Essa política ela tem que ser claramente anunciada pelo governo. O governo anuncia. Olha, me conta o seu tipo que eu vou emitir títulos e, ao mesmo tempo, vou dar esse subsídio para despoluição aqui. Então, isso tem que estar claro. A segunda coisa que tem que estar clara são as consequências dessa política pública para o poluidor. E isso vai depender do quê? De o poluidor entender quais são as consequências. Isso pode ser feito com comunicação, né, com a sociedade. E outra coisa, a gente está supondo aqui que o poluidor conhece bem quem ele é ou quem ela é. Conhece bem os seus benefícios marginais da poluição. Isso provavelmente é verdadeiro para empresas que estão no mercado há bastante tempo, para poluidores que estão agindo há bastante tempo e estão lidando com despoluição. Mas, ao mesmo tempo, se essa história de despoluição surgir da noite para o dia, os poluidores podem não saber qual que é seu custo de despoluir, né? Então, isso induziria um problema de informação também. O poluidor não conhece seu tipo muito bem, porque ele nunca teve que lidar com aquilo. Para tentar lidar com isso, o que a gente faz com muita frequência é introduzir essas políticas públicas de forma gradual, tá? E promover algum tipo de debate. Por exemplo, um debate que é muito comum em política de comando e controle é a escolha do que se chama nos Estados Unidos de Best Available Practices. Eu falei disso numa outra aula. O que são Best Available Practices? São aquelas tecnologias que estão disponíveis no mercado para reduzir a poluição e que, ao mesmo tempo, são economicamente viáveis. Elas não vão sufocar o produtor e a ponto de, sei lá, de ter um dano econômico muito grande, um fechamento de firmas ou redução muito drástica na produção. Como é que a gente chega nessas práticas? Em geral, é debate, sentando todo mundo na mesa. E o gradualismo é outra parte da história também. Você está dizendo o seguinte,
A realidade é mais complicada do que isso. Ela é, e a gente tem que tentar obter o máximo de informação possível, seja na conversa, seja na tentativa e no erro, quando você tem um calendário, né, como é que chama? De implementação dessa política pública. Esse calendário dá tempo para os poluidores se adaptarem, se conhecerem melhor. E o que eu ia falar? É basicamente isso, né? Calendário e conversa. E, em muitos casos, a política é implementada em um país e ela usa informação de mercados que vêm de outros países também, né? Isso também pode ser uma solução, né? Existe esse tipo de tecnologia em outros países, ou outras firmas passaram por isso e responderam assim. E isso pode ser informação utilizada também. Tem um artigo sobre a chamada curva de Kuznets do meio ambiente. O que é a curva de Kuznets do meio ambiente? Ela diz o seguinte: para alguns poluidores, à medida que o país fica mais rico, a poluição aumenta, chega num pico, mas à medida que ele vai ficando cada vez mais rico, a poluição pode começar a diminuir. Existe evidência disso para alguns poluentes, não para outros. E esse artigo, que apareceu no Journal of Economic Perspectives, eu posso tentar recuperar depois os autores, eu estou me esquecendo o nome, mas é fácil recuperar. Ele diz o seguinte: para alguns poluentes, essa curva de U invertida, a poluição cresce e depois ela começa a cair quando a renda aumenta. Para alguns países desenvolvidos, essa curva é observada, só que quando a gente vai olhar para alguns países em desenvolvimento, o pico da curva acaba acontecendo mais cedo. Tá? Ou seja, a despoluição começa a acontecer a um nível de renda relativamente mais baixo. E por que isso poderia acontecer? Por conta de aprendizagem desses países com outros países, aprendizagem no sentido de que tecnologias são desenvolvidas nos outros países são facilmente transferíveis para países em desenvolvimento. Então, esse tipo de coisa pode diminuir também essa assimetria de informação que pode acontecer. Mas o seu ponto é muito bom. E não tem uma resposta, uma bala de prata para respondê-la. Tá? Mais alguma pergunta? Professora, eu tenho mais uma pergunta, mas não sei que está estourado no horário também. Não, pergunte, tem tempo. É porque eu estou fazendo uma disciplina de estratégia competitiva e a gente está estudando a questão de instituições, né, governamentais. Sim. E lá se fala muito, né, nessa nova leitura, de incentivo a atividades e tecnologias, né, numa tentativa de diminuir externalidades de coordenação, que seria mais efetivo que setores e tal. Isso se aplica ao meio ambiente, à economia do meio ambiente, ou está inserido quando a gente coloca esses títulos no mercado? Isso, de certa forma, está inserido porque estimula a tecnologia, mas não é tão direto, né? Queria entender um pouquinho disso. Isso se aplica, sim. De formas distintas, né? Com o mercado de títulos, por exemplo, vai naturalmente existir um incentivo à produção de tecnologias. Porque ela vai... como é que chama? O custo da poluição vai induzir a diminuição desse custo de alguma forma. Essas novas tecnologias vão surgir? Não está claro. Vai depender do custo de desenvolvimento dessa tecnologia e da disposição a pagar que os poluidores têm por essa tecnologia. Qual que é a disposição a pagar que eles têm? É o pagamento de imposto que eles evitariam. Esse pagamento de imposto, ele é grande o suficiente para bancar o custo de uma nova tecnologia, que com muita frequência envolve pesquisa desde a básica até a pesquisa final lá, do desenvolvimento de uma nova tecnologia. E no meio do caminho, muita coisa, muita ideia não vai para frente por questões de custo ou operacionais, o que for. Então, o mercado dá esse incentivo. Se vai acontecer ou não, é outra história. E aí, o que pode acontecer? Alguns países podem, sim, combinar os incentivos de mercado com algum estímulo ao desenvolvimento de tecnologia.
Se a gente supuser que essas tecnologias vão gerar externalidades para a sociedade inteira, tá? Porque uma nova tecnologia geraria um benefício social em termos de despoluição, que é maior do que o benefício privado de quem vai gerar a tecnologia, pode fazer sentido, sim, o governo investir em desenvolvimento de ciência e tecnologia. Se você der uma olhada, por exemplo, em chamadas de editais, por exemplo, de agências como a CAPES ou CNPq, com muita a FAPESP e outras agências estaduais, né, de fomento à pesquisa, muitas dessas agências têm recursos direcionados a tecnologias distintas, inclusive, ou pesquisas distintas, né? Nem tecnologia, às vezes é pesquisa básica mesmo. E muitas delas são direcionadas a pesquisa sobre meio ambiente, sustentabilidade e coisas do tipo. Está usando essa ótica de que um estímulo à tecnologia pode ter um impacto maior sobre a sociedade. Eu respondi bem a sua pergunta ou não? Eu respondi a sua pergunta, na verdade? Sim, sim. Mas assim, diretamente o governo fazendo isso, não sendo instituições de pesquisa, tem algum caso assim já? Que ele fez incentivo em pesquisa mesmo, ao invés de pegar esse subsídio e dar para o setor, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Você dizendo governos fazendo pesquisa diretamente? Em vez de, assim, não, em vez de escolher fazer o subsídio para um setor específico, né? Tá. Ele pegar isso e aplicar em tecnologia e ver se o output é melhor. Tem algum caso concreto disso? Tem sim. Tem várias pesquisas que são financiadas aqui no Brasil, por exemplo, que elas combinam tanto o setor privado como o setor público, com uma ideia muito clara de se gerar uma nova tecnologia. A FAPESP, por exemplo, em São Paulo, tem linhas de pesquisa nessa direção, o CNPq também tem, tá? O FINEP tem, existe isso sim. A pergunta é, o volume que se investe, obviamente, vai fazer uma diferença no que surge, né? E aí cada país tem que saber o que é socialmente ótimo. Porque a gente pode dizer, o Brasil investe pouco, por exemplo, em educação. Você tem que se perguntar, investe pouco em educação? Para responder essa pergunta, a gente tem que saber, qual que é o nosso nível de renda? Qual que é o percentual do PIB que a gente investe na educação? Pode ser que a gente invista um percentual relativamente decente, mas como a economia não é uma economia rica, o volume total vai ser pequeno. Mas exemplos desse tipo existem sim. Tá? Antes de vir para o Brasil, trabalhei numa universidade que é localizada numa região que é produtora de carvão. Tá? E o carvão ele é usado naquela região para termoelétrica, né? Para se gerar energia elétrica. Só que o carvão polui. E a queima do carvão polui. A preocupação grande que eles tinham lá, em particular, nesse exemplo que eu vou dar, é com a emissão de enxofre, de SO2, que vira chuva ácida depois, no final. Lembra daquele gráfico que eu mostrei, né? E nessa universidade que eu estudava, tinha alguns laboratórios que faziam pesquisa dedicada a desenvolvimento de tecnologias que reduzissem a emissão de enxofre, e essas pesquisas elas vinham com fundos tanto do governo quanto de empresas privadas. Não, isso acontece sim. Então, ótimo, obrigada. Cláudia, um exemplo que tenho também, o projeto Guarda-Chuva da minha pesquisa é financiado pela Companhia de Energia do Paraná, como resposta à normativa da ANEEL que pede financiamento de pesquisa. Isso é verdade, né? A ANEEL faz isso, a ANP faz isso também. Parte as empresas que são reguladas por elas têm que investir em pesquisa. E eu não sei exatamente como é que é o desenho dessa pesquisa, se é livre ou se tem algum direcionamento. Pode ter algum direcionamento, sim, para desenvolvimento de tecnologias. E, mais uma vez, isso tem muito a ver com o papel do Estado, né? Para que a gente precisa do Estado? A gente precisa do Estado para produzir aço? A gente precisa do Estado para produzir petróleo? Na maioria dos casos, a resposta é não, né? Por exemplo, tem essa coisa da Petrobras, defesa da Petrobras e tal, o nacionalismo, aquela coisa toda. Isso é o melhor para o país? Isso é uma condição para o desenvolvimento?
Se a gente for olhar, por exemplo, para outros países como os Estados Unidos, a Inglaterra, eles não têm uma indústria nacionalizada de petróleo. E eles têm extração de petróleo em volume grande em partes diversas do mundo. E, na verdade, a gente viu esse exemplo no Brasil, no México com a Pemex, a mesma coisa, a PDVSA na Venezuela. Essas empresas públicas que geram muita receita geram também um volume de corrupção absurdo, que acaba gerando uma perda de bem-estar social muito grande. E aí, curiosamente, algumas pessoas que defendem ferrenhamente a estatização dessas empresas são aquelas que se beneficiam muito delas, né, com os argumentos meio ufanistas. Mas, enfim, voltando aqui, para o tamanho do Estado. Será que o Estado precisa produzir aço? Aparentemente não, né? O Brasil resolveu não produzir mais aço, por exemplo, com estatais e privatizar as estatais. Agora, e pesquisa? Vale a pena investir em pesquisa, o poder público, né? Uma das razões para se investir em pesquisa é o argumento da externalidade, da existência de externalidades. A mesma coisa, se as externalidades vierem dessas pesquisas, ou seja, se o ganho social for maior do que o ganho privado, caso essas tecnologias fossem desenvolvidas pelo setor privado, então a gente sabe que vai ter uma subprovisão de tecnologia, uma subprodução de pesquisa e tecnologia. E aí faz sentido o governo intervir, e por isso existem agências de fomento de pesquisa em estados, no nível federal e tudo mais. Né? Então o argumento é esse, né? Qual que é o papel do Estado? Uma visão mais, enfim, uma visão que é muito comum entre os economistas, é que o Estado deve ter um papel mais prominente onde ele gera mais externalidades, ou onde ele pode, em geral, diminuir falhas de mercado. Por exemplo, criando um sistema de regulação de fusão de empresas, que pode criar monopólios, ou produzindo pesquisa, ou produzindo educação. Aí vem a outra pergunta: que tipo de educação? Educação básica, existe um certo consenso que sim, né? Ela gera externalidades muito grandes para a população inteira, então vale a pena o governo investir. Educação a nível universitário, isso já existem perguntas se vale o quanto que o governo deve investir nesse caso. Estou falando de educação, tá? E não de pesquisa. Então, esses são debates que existem. Mas... Professor, diga. Só fazendo um gancho, né? Porque eu estudo economia circular, é minha área de atuação maior. Teoricamente, né? Então, assim, se não tiver... Como ela depende muito da vinda, né, de tecnologias, de inovações, provavelmente se não tiver, né, uma coordenação, né, governo, enfim, se esse capital não surgir da tecnologia, teoricamente vai ser difícil, né, ela pegar corpo mesmo, né? Acontece mais, por exemplo, na Europa, porque tem todo esse envolvimento político e tal, e aí isso casa, né? Mas, por exemplo, aqui, tendo uma carência, teoricamente, né, de recursos para a tecnologia, complica, né? Então, é difícil dar essa resposta, né? Por exemplo, você citou o caso da Europa. A Alemanha, ela usa muito uma política que chama feed-in tariff, para o caso de energia renovável. A feed-in tariff nada mais é que um tipo de subsídio. Ela diz o seguinte: olha, o mercado privado não vai oferecer, não vai produzir energia solar ou eólica porque não é competitiva com energia nuclear, por exemplo, ou termoelétrica. Isso lá para trás. Tá? Então, governo alemão, vou dizer o seguinte: produzam porque eu vou te garantir um preço para você operar. E esse preço vai ser suficiente para você ter um certo lucro. Tá? Operar com lucro competitivo. E o que acontece? Expandiu muito na Alemanha a produção de energia por fontes renováveis. A Inglaterra tem uma abordagem diferente. Ela não tem as feed-in tariffs. Ela tem mercados de leilão para produtores de energia renovável. Tá? O que acontece na prática? O que acontece na prática é que o custo de geração de energia
na Inglaterra, por energias, por fontes renováveis, tende a ser mais baixo do que na Alemanha. Na Alemanha você tem mais geração, mas a um custo mais alto. Na Inglaterra você tem um volume talvez um pouco menor, mas é um custo mais baixo. O que significa que a gente tem que ser muito cuidadoso com esses casos de intervenção do governo e de subsídio, porque eles podem levar aquele argumento antigo, né, da indústria nascente, de proteger a indústria nascente. A pergunta é, quando é que a indústria deve ser nascente? Quando é que ela fica competitiva para baixar seus custos? Então, a proteção de mercado e os subsídios podem gerar alguns certos confortos que geram ineficiências e perda de bem-estar. Se você pensar no caso da Alemanha, se a energia for mais alta, o custo de geração for mais alto do que na Inglaterra. Esse custo mais alto que está sendo gerado, que as empresas têm que incorrer, é recurso que a sociedade não está gastando em outras coisas. E o consumidor, na final das contas, pode até sair prejudicado com isso, de vários bens e serviços. Então, tem que ser cuidadoso e estratégico, né? Não tem nada de errado de fazer algum tipo de estímulo quando a gente espera que o mercado não vai dar conta de fazer sozinho por uma questão de externalidades ou de bens públicos. E quando a gente faz esse tipo de estímulo, a gente tem que ser muito cuidadoso com o volume e a extensão no tempo desse estímulo, que você pode criar indústria acomodada. Muitos de vocês são novos para terem vivido o que eu experimentei e outras pessoas experimentaram com a nossa política brasileira de proteção da indústria local, né? Algumas coisas ajudou bastante no Brasil, o processo de industrialização começou dali de trás, mas a gente também teve distorções absurdas. O nível de computador que a gente produzia quando a indústria era fechada era uma piada. Outra coisa icônica era as tal das fraldas descartáveis, que eram muito ruins. Então, esse tipo de proteção a gente tem que ser muito cuidadoso, tá? E ter um calendário aqui de eliminação de subsídio com o tempo. Nós temos um outro caso interessante no Brasil, que é a indústria do álcool, né? Para veículos, do etanol. Ela veio por uma questão de economia política, com a crise do petróleo, né, a subida alta do petróleo. O Brasil anunciou aquele plano de independência energética ou pelo menos de aumentar a independência energética, ou diminuir a dependência do petróleo via incentivo pro álcool. Obviamente, isso ganhou uma atração absurda, porque os produtores de cana-de-açúcar estavam perdendo competitividade no mundo internacional, no comércio internacional. Açúcar produzido a forma mais barata. E então juntou um argumento de independência energética com um argumento de economia política, de captura mesmo do Estado, né? Vamos investir, isso beneficiou muito aos usineiros, né? Vamos investir nessa indústria aqui. Só que quando o recurso acabou e ele foi tirado do Proálcool, né? A indústria de automóveis, por exemplo, a álcool quase que desapareceu, mas a gente deu uma sorte que esse período aí gerou um know-how e pesquisa que que possibilitou o surgimento de uma segunda geração de automóveis muito mais eficientes que passou a fazer o álcool competitivo de novo. O ponto é, não tem receita muito clara do que é a coisa certa a fazer. E quando a gente vê argumentos muito apaixonados dizendo o certo é fazer isso, é subsidiar isso ou aquilo, muitas vezes tem um grupo de interesse ali por trás, a gente tem que ser cuidadoso. Professor, boa tarde. Boa tarde. A respeito de pesquisa, né, da questão do Estado estar desenvolvendo pesquisa para áreas em que a indústria não faz e tal, a circulação que a gente tem do que é cobrado dos recursos hídricos, seja por poluição ou consumo da água, aqui no Brasil, esse valor ele é utilizado no sistema, né, que é para fazer a regulação, mas boa parte dele, a maioria dele, na verdade, 92,5%, ele vai para desenvolvimento de projetos e pesquisas dentro das suas bacias, né? Sim. No caso, a gente tem um investimento na educação
O meu mestrado, na verdade, é um exemplo de investimento na educação, que é um mestrado específico para a área de recursos hídricos. Eu estou desenvolvendo em áreas de tecnologia de informação e tem gente que está desenvolvendo em áreas de reutilização de chorume, por exemplo, desenvolvimento de tratamento de efluentes. E isso, às vezes, pode ser atrativo para outras empresas, outras indústrias, claro, que podem usar esses projetos no futuro, né? Então, meio que reduz a poluição através do incentivo das pesquisas. Acho que seria um exemplo, né? É um exemplo de uma expectativa de externalidade, né? Expectativa de quando uma instituição dessa natureza financia a sua bolsa, a expectativa dela é que o benefício que essa bolsa vai gerar para a sociedade é maior do que vai gerar para você. Tá? Sim, sim. O meu é específico ainda, eu não sei, é bem específico mesmo para o sistema, e é para reduzir algumas simetrias de informações. Então, a gente faz o mestrado lá com um produto específico para já se esperando que tenha um impacto mesmo, sabe? Não é uma discussão muito acadêmica mesmo. Né? Sim, sim. Mas é por aí mesmo. E outra coisa é o seguinte, né? Existe, às vezes, um certo viés de pragmatismo na pesquisa. Então, e tem nada de errado de você investir em pesquisas bastante pragmáticas, mas, ao mesmo tempo, é muito problemático você fazer isso à custa de uma perda grande de recurso para pesquisa de base, né? Pesquisa de base vai fazer o quê? Você vai, sei lá, sequenciar o DNA de alguma coisa lá que não tem uma aplicação óbvia no momento. Mas aquilo pode gerar um conhecimento que pode reverter em benefícios muito grandes para a sociedade no futuro. Então, aquilo pode gerar uma externalidade tanto em um certo ponto do tempo quanto uma externalidade intergeneracional. E, ao mesmo tempo, você sabe que você vai investir um monte de pesquisa, da mesma forma que um monte de empresa abre todos os dias, e só uma fração daquilo vai vingar, vai gerar resultados. Quando você diminuir a seu investimento em pesquisa muito fundamental, você está correndo o risco também de... você vai estar diminuindo a probabilidade de gerar externalidades. Então, tanto a pesquisa bem focada, bem pragmática, bem aplicada é extremamente importante, quanto a de base também é importante, né? E se a gente está pensando num longo prazo na sociedade inteira. Mas é isso aí. Eu também me beneficiei por bolsas de pesquisa também. Sou professor de uma instituição pública na USP, né? Ou seja, meu salário é pago por contribuintes do Estado de São Paulo, e a expectativa da sociedade é essa. Olha, o investimento que eu estou colocando no Ari Aster, ele vai gerar um benefício maior para a sociedade do que para o próprio Ari Aster. Essa aqui é a expectativa, ele vai gerar uma externalidade. Até que ponto isso é verdade? A gente tem que estar sempre aberto, né, para fazer essa conta. Tá? Mais alguma pergunta? Se não houver, vamos parar por aqui e a gente se vê então na semana que vem. Um abraço a todos.